Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à literatura portuguesa. Vamos continuar a estudar as escolas literárias de Portugal. Lembrando que nós começamos lá com o trovadorismo, depois passamos para o humanismo e agora nós estamos na terceira escola literária de Portugal, que é o classicismo. Então, que aconteceu no século XV, na Idade Moderna. Lembrando que o trovadorismo estava na Idade Média, o humanismo foi a transição, estava lá no finalzinho da Idade Média para o início da Idade Moderna, fazendo essa ponte para a Idade Moderna, e agora nós chegamos aqui na Idade Moderna, no século então XVI. Estou gravando aqui diretamente da escola onde eu leciono pelo período da manhã. Hoje é um sábado, eu estou fazendo reposição de greve, então é a tardezinha, agora são 2 horas em ponto. Então aqui tem muito barulho porque eu fico ao lado de uma avenida muito movimentada, e então peço desculpa já de antemão se em algum momento houver muito barulho. Bom, continuando. O classicismo começa em Portugal em 1536, quando esse cara aqui que está à minha esquerda, o Sá de Miranda, ele retorna da Itália, onde ele teve contato com ideias humanistas e, inclusive, trouxe para Portugal uma medida nova, que era o soneto. E lembrando que o soneto é um poema, sempre de forma fixa, de 2 quartetos e 2 tercetos, ou seja, são 4 estrofes. Nas 2 primeiras são 2 quartetos, isto é, versos de 4 versos, perdão, uma estrofe com 4 versos, e as 2 últimas são estrofes de 3 versos, isto é, são os terceiros, totalizando 14 versos. Nós vamos ver um soneto mais à frente, como modelo. Esse movimento, o classicismo, ele está dentro do Renascimento. Então, é um movimento que está acontecendo na Europa, o Renascimento está acontecendo na Europa, ele é um movimento artístico, e o classicismo é um movimento literário que está dentro do Renascimento. É um movimento, uma escola literária inserida no Renascimento voltada para a literatura. Lembrando, por que é escola literária? Por que nós chamamos de escola literária? Porque está inserido em um momento em que há alguns padrões. Então, por exemplo, as poesias dentro dessa escola literária terão algum padrão a seguir, seja o soneto, ou seja ainda a medida velha, que Camões, por exemplo, ainda utiliza a medida velha. Então, são escolas que têm temas a seguir, têm padrões a seguir, por isso é chamado de escola literária, ou movimento literário. O classicismo estende algumas características do humanismo. Então, por exemplo, a ideia do antropocentrismo, a valorização do pensar, e traz algumas novidades também, como, por exemplo, o resgate da cultura grega, o paganismo. É um movimento no qual a literatura vai estar impregnada de cultura grega, deuses, paganismo, festa de deuses e assim por diante. São temas relacionados à cultura grega que eles trazem de volta. O carpe diem seria aproveitar o dia, aproveitar agora, também será um tema bastante recorrente das poesias, porque o homem começa a valorizar mais o viver agora, deixa de se preocupar com a igreja, com as questões religiosas, e começam a viver o hoje, sem pensar numa vida póstuma, né? Sem pensar na vida depois da morte. Então eles têm a ideia da efemeridade do tempo, que seria a ideia de que a vida é passageira e que por isso precisa aproveitar o agora, né? O carpe diem. Outros temas recorrentes dentro da poesia, o neoplatonismo, ou seja, o amor platônico, idealizado, perfeito, vem de Platão mesmo, a ideia de que nós temos 2 mundos, nós vivemos, há 2 tipos de mundo, o sensível e o inteligível. O sensível seria esse que nós vivemos, e o inteligível seria um mundo perfeito que nós gostaríamos de alcançar, mas vivemos somente à sombra deste mundo. Então tudo isso vai ser transportado para dentro da poesia de Camões, que é o maior nome aqui dentro da literatura classicista.
Então existe a personificação de elementos, como por exemplo o amor, ele é grafado com a letra maiúscula, como se fosse mesmo uma pessoa, até dando a ideia de perfeição, de um sentimento perfeito. O poema de forma fixa, como o soneto, que ele ganha bastante espaço agora, que é chamado de doce, estilo novo. Doce porque ele tem, sendo versos maiores, ele tem uma sonoridade mais suave, então era isso que eles acreditavam. Os versos decassílabos, conhecido como medida nova, que vão substituindo a medida velha, que eram as redondilhas menor e maior, muito utilizada durante o trovadorismo e também durante o humanismo. Nós vamos resgatar daqui a pouco isso aí. E as figuras de linguagem são muito recorrentes aqui, principalmente paradoxo, a antítese e a personificação. Esse que vocês estão vendo aqui é a figura de Platão. Essa, sem dúvida, é a maior figura do momento. Ele é um dos maiores poetas portugueses. Ele, ao lado de Fernando Pessoa, são grandiosos, são estudados no mundo todo. Camões teve uma vida assim, não tem muito registro sobre a vida dele. É por isso que está aí uma interrogação logo após a data de nascimento dele. Seria por volta de 1524, não se tem certeza se foi 1524 ou 1525. A certeza é a sua morte, 1580. Ele foi o cantor de uma época, de um povo, porque ele cantou as glórias de Portugal. Foi um dos maiores poetas da literatura portuguesa, como eu já falei, e imortalizou as glórias do seu povo no maior poema épico de todos os tempos, Os Lusíadas, que nós veremos um pouquinho sobre daqui a pouco. Indagou sobre as inconsistências e as incertezas da vida, as angústias do ser humano, isso é muito perceptível dentro da sua poesia também, e escreveu 3 tipos de obra. 3 tipos de obras, a épica, a lírica e a dramática, sendo que a épica foi quem o consagrou. Foi a qual o consagrou. Então este aqui é o poema épico de Camões, Os Lusíadas, publicado pela primeira vez em 1572. Esse aqui, na verdade, é uma referência a um capítulo em específico, a um canto, no qual os portugueses estão no mar e aparece essa figura, um gigante. Nós vamos ver muita mitologia grega nessa obra. O que representaria aqui? Representaria uma força contrária aos portugueses. Então, um gigante que surge no meio do mar para impedir ou para tentar impedir que os portugueses sigam as viagens. Mas o que Camões queria com isso? Ele queria mostrar que os portugueses eram destemidos, eles não tinham medo de nada, eles estavam engajados nessa viagem e que eram muito corajosos. Seria então botar a moral dos caras lá em cima mesmo, mostrar assim, nossa, eles não temiam a nada, nem aquele gigante que estava ali, eles poderiam morrer, eles poderiam ter as caravelas derrubadas, tal, todo mundo poderia morrer afogado no Mar Bravio. Não, mas eles eram corajosos, enfrentavam aí o gigante, qualquer outra força contrária que aparecesse. Era essa a ideia de Camões. Então, o poema épico narra as grandezas de um povo, no caso aqui são as grandezas de Portugal, as suas conquistas, o quão destemidos eles foram para conquistar as novas terras, para explodir a fé cristã e assim por diante. Então, vai ter muita mitologia dentro desse poema. Então, é um poema muito longo que narra desde a saída dos portugueses até quando Camões já está cansado e para de escrever, porque já percebe ali que Portugal está enfraquecido e mesmo assim quer seguir adiante com um plano que já não está funcionando muito bem. A estrutura dele é muito grande. Então, por exemplo, são 10 cantos. Nós falamos em cantos porque são livros de poema, então são cantos, que corresponderiam mais ou menos a capítulos. 1102 estrofes em 8ª rima, ou seja, estrofes com 8 versos. O esquema de rima A, B, A, B, A, B, C, C, isso quer dizer o quê? Que o A rima com A, o B rima com B, o C rima com C. Nós vamos ver o exemplo também.
E no total, essa obra apresenta 8.816 versos decassílabos. Então foi uma obra grandiosa. Camões, eu imagino que teve um mega trabalho para escrevê-la. Não é à toa que dizem, não se foi confirmado, que em uma de suas viagens de navio, o navio naufragou e ele tinha a opção de salvar o livro ou a namorada dele, e ele optou por salvar o livro. Porque Camões ele teve uma vida bastante sofrida e até para ele escrever essa obra, ele teve a ajuda do então rei Dom Sebastião, que era um rei super jovem, acho que tinha 15 anos. E ele ajudou Camões financeiramente com uma condição, desde que Camões dedicasse esse livro a ele. E assim foi feito. Então, qual é o assunto desse livro, desse poema? São as glórias do povo português, daqueles que foram dilatando a fé e o império, ou seja, as conquistas e ao mesmo tempo que iam propagando a fé cristã. O herói é o Vasco da Gama, só que o herói por estar à frente, né, por ser aquele que também narra as aventuras, mas só que todo o povo português junto é tido como herói. Então nós chamamos de um herói coletivo. Os cantos são divididos da seguinte forma: proposição, que é a apresentação do tema, a invocação, que é quando Camões pede força às musas para continuar escrevendo esse grande tema, a dedicatória, que é a Dom Sebastião, rei de Portugal. A narração seria o desenvolvimento do tema desde a saída deles de Portugal pelo Rio Tejo até a sua volta, e o epílogo, que seria o encerramento. Então, na proposição, no início do livro, Camões ele está alegre, ele está satisfeito, está cantando alegremente as glórias do povo, né? Animado com a partida para descobrir as novas terras. No epílogo, que é o encerramento, ele já está triste, porque ele está vendo que a soberba do povo português está indo muito além do que foi imaginado e que Portugal está enfraquecido. E tem alguém ali que está cada vez mais forte, que é a Espanha, de olho em Portugal. E quando esse rei, Dom Sebastião, parte para uma guerra, ele nunca retorna. Acredita-se que foi assassinado, e aí, como ele era jovem, não tinha nenhum herdeiro, acabou que a Espanha dominou Portugal por um período de 1580 a 1640. Portugal ficou sob domínio espanhol. E isso entristeceu muito Camões e coincidiu com o ano da morte dele, 1580. Camões, ele não tem... toda vez vocês vão reparar que nas fotos, ele está sempre com um dos olhos fechados, o olho direito. Na verdade, é que ele perdeu esse olho numa batalha. Ele viajava muito em nome de Portugal, né? Ele pertencia ao exército, lutou pelo país várias vezes, e numa dessas viagens ele foi atingido, foi golpeado no olho direito. E então ele perdeu esse olho, né? Ficou só com um olho esquerdo funcionando, em perfeito funcionamento. Então ele sempre parece nas fotos que está piscando, mas na verdade não é isso. É porque o olho dele realmente é fechado em razão dessa perda. Bom, eis aqui o primeiro canto do poema épico, os Lusíadas. Então tem algumas anotações aí que eu já vou explicar do que se trata. Vamos fazer uma leitura breve. Então aqui percebe-se a animação do poeta. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taporobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia força humana, e entre a gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram desvastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando,
Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Então, essa animação que ele começa o poema é justamente porque o povo português está partindo por mares nunca antes navegados, como ele fala aí, né? Para as conquistas mesmo de Portugal. Aqui nós temos uma divisão, vocês percebem que eu coloquei umas barras, que são para metrificar o poema, ou seja, para informar, para mostrar o tamanho que cada verso vai ter. Então nós começamos assim: as armas e os, aqui a gente junta pela sonoridade, os barões assinalados. Essa sílaba junto aqui, SS, só pode acontecer aqui, porque é uma divisão silábica poética. Se fosse uma divisão silábica gramatical, como nós fazemos, quando precisamos separar uma palavra, jamais o SS ficaria junto. Né? Então, aqui, como é a divisão poética, ok, é permitido. Assinalados. Por que essa sílaba aqui em destaque? Porque dessa última palavra, ela é a sílaba mais forte, assinalados. Então, eu grifei para mostrar que aqui, na hora que nós fazemos essa separação em sílabas poéticas, contaremos 10 sílabas poéticas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa daqui, a átona, nós desprezamos. Então, todo o poema de Camões será decassílabo. Eu não fiz em todos, né? Mas eu coloquei aqui nos 2 primeiros, para vocês perceberem que a penúltima sílaba aqui, nesse caso, é a mais forte e justifica, então, os versos decassílabos. E essas letrinhas aqui, A, B, A, B, A, B, C, C, significa o seguinte, que o A rima com toda vez que apareceu o A. Ó, assinalados, navegados, esforçados. O B vai rimar com B. Lusitana, taprobana, humana. E o C vai rimar com C. Edificaram, sublimaram. Então, os 1182 versos escritos por Camões serão decassílabos, serão estrofes de 8 versos e terão esse esquema de rima, todo o poema. Então, imagine o trabalho que deu para ser composto esse poema. Poesia lírica camoniana. Então, ele não só escreveu poesia épica, não. Embora é lá que tenha se consagrado, mas a poesia lírica camoniana também se faz presente. Então, ele escreveu lírica porque tem a ver com sentimento. Então, tem o soneto, o ode, um canto alegre, a épula, que seria um poema relacionado a campo, e elegia, que seria um canto triste. Alguns poemas foram numa medida velha. Nós vimos agora o soneto, que é medida nova, 10 sílabas poéticas. A medida velha eram as redondilhas, 5 ou 7 sílabas poéticas. Nos sonetos, Camões trabalhava também a questão de um eu estar em desconcerto com o mundo, um eu que não se encontra. Além de também falar sobre o sofrimento amoroso, do amor carnal versus espiritual. Ao mesmo tempo que o homem tem aquele desejo, mas o amor é meio platônico, é espiritualizado, então deixa como está e não vamos ter esse contato físico. Então, é uma dualidade amorosa. Isso nós também encontraremos na poesia de Camões. Aqui então nós temos um poema da medida velha. Eu separei aqui para vocês verem também. Ó. Na fonte está Leonor. Por que eu juntei aqui, deixei junto essas duas sílabas? Por causa das duas vogais que se juntam. Na fonte está Leonor. Ninguém fala assim, na fonte está Leonor. Então, nós fazemos a junção do som. Então, na fonte está Leonor.
contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sílabas poéticas, logo uma redondilha maior, medida velha. Aqui calhou de ser a última sílaba poética mais forte, mas poderia ser a penúltima. No caso aqui, lavando a talha e chorando, seria a penúltima. As amigas perguntando: vistes lá o meu amor? Posto o pensamento nele, porque a tudo o amor a obriga. Cantava, mas a cantiga eram suspiros por ele. Nisso estava Leonor, o seu desejo enganando, as amigas perguntando: vistes lá o meu amor? Esse daqui retoma um pouco, né? Volta um pouco lá no trovadorismo. Relembra um pouco das cantigas de amigo, no qual o eu lírico feminino está se lamentando pelo amor que partiu. Aqui, Leonor está na fonte, ó, até o ambiente é o mesmo, né? O ambiente do campo. Ela está na fonte perguntando se alguém viu o amado dela. Então, retoma um pouco das características da cantiga de amigo. Ok? Então, isso aqui seria a redondilha maior, 7 sílabas poéticas. Ao desconcerto do mundo. Aqui é um poema, também de 7 sílabas poéticas, que vai parar na última sílaba, lembrando novamente, o SS só pode ficar junto porque se trata de o que nós chamamos de escansão, que é fazer a separação de sílabas poéticas. Não vamos confundir com a regra da ortografia, da gramática, que diz que SS, quando separado numa sílaba convencional, precisam ficar separados, porque isso trata-se de um dígrafo. Os bons sempre vi passar no mundo graves tormentos, e perenais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamentos, cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado. Fui mal, mas fui castigado, assim que só per a mim anda o mundo consertado. Então, olha o desconcerto do mundo aí. Um homem que vê que os bons sempre passam por tormentos. E aí os maus sempre andam em mar de contentamentos, ou seja, sempre dá muito certo para o mal, tudo dá certo para ele. Então, já que estava tudo meio desordenado, ele resolveu então ser mal. Mas o que aconteceu? Ele foi castigado. Então parece que só mesmo para ele o mundo está consertado. Então você percebe aí, por exemplo, algumas linguagens, consertado com C, pera, porque ainda se trata de uma língua portuguesa que está em adaptação, está se firmando ainda. Nós vamos encontrar alguns textos de Camões no qual, ao invés, por exemplo, de escrever planta, ele escreve pranta. E ok, porque o português, ele há pouco, né, se distanciou do galego português e está tomando a sua forma própria. Então, isso faz parte das mudanças na língua mesmo. E agora nós veremos aqui um soneto, sem dúvida, vocês já devem ter visto em algum lugar ou um trecho dele, porque é o soneto mais famoso de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Esse poema inspirou até aquela banda, me fugiu o nome, Legião Urbana, a compor uma música, não só o soneto, mas também um texto da Bíblia, 2 Coríntios, 1 Coríntios, que agora me falha a memória, que fala também uma passagem semelhante a essa. E aí a banda fez uma composição baseando-se na Bíblia e no soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que se ganhe e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata a lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Aqui também, olha, versos decassílabos, se contar, aqui vai ver, aqui vai bater a 10ª sílaba poética. Aqui também tem um esquema de rima, A, B, B, A, ou seja, o A rima com A,
e o B rima com B. Quando nós chegamos nos tercetos, nós pulamos de A e B para C. C, D, E, C, D, E, seguindo a mesma lógica. O C, se houvesse uma repetição aqui, dentro dessa estrofe, combinaria com o C. Quando você pula para a próxima estrofe, para o próximo terceto, você recomeça essa contagem com C, D, olha o C aqui de novo, porque ele rima com favor, tá vendo? Mesma finalização. Então, isso aqui é um poema fixo, soneto, duas estrofes de 4 versos, isto é, 2 quartetos, 2 estrofes de 3 versos, 2 tercetos, totalizando 14 versos. Essa é a forma fixa do poema, do soneto. E aqui é que nós vamos encontrar muitas figuras de linguagem, como amor é fogo, que arte é se vê. Amor é fogo é uma metáfora. Nós já discutimos isso há algum tempo, né, inclusive na sala de aula, porque a característica do fogo é ser quente. O amor é um sentimento quente também. É ferida que dói e não se sente? Seria um paradoxo, porque se algo dói, como não sentir? Se é um contentamento, como ser descontente? Se é dor, como não dói? Então tudo isso é paradoxo. O que ele pretende usando tanto paradoxo dentro desse poema? Mostrar que o amor é paradoxal. Então, ao mesmo tempo que ele causa tanto assim, por vezes, sofrimento, mas também causa muito contentamento. E ainda assim, ele consegue causar no ser humano a amizade. Porque amor é isso. Quando você ama, você quer que a pessoa esteja bem. Então, o amor é um sentimento muito positivo, observando aqui dentro do poema de Camões. E, além do mais, ele é grafado com letra maiúscula, ele é personificado, outra figura de linguagem, personificação ou prosopopeia, dando vida ao amor, dando uma condição de perfeição ao amor, como um sentimento sublime. Bom, e essa foi a aula sobre classicismo. Claro que foi uma coisa breve, tem muita coisa, há muitos detalhes que vocês podem conferir, inclusive no livro didático de vocês. Me baseei nele para montar a aula. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Dediquem-se, não esqueçam, façam as anotações no caderno. Não esqueçam nunca desse cara aqui, que ele é um nome importantíssimo dentro da literatura portuguesa. Camões teve uma vida assim muito sofrida, mas ele nunca deixou de correr atrás, porque ele veio de uma família de fidalgos, mas já fidalgos empobrecidos. E Camões ele correu muito para conseguir compor o poema épico Os Lusíadas, e o diferencial dele é que, como ele veio de uma família de fidalgos, ele tinha contato ainda com bastante nobreza, com os palácios, mas assim, ele viveu sempre numa situação financeira muito complicada. E o rei, Dom Sebastião, como eu falei para vocês, dava uma pensão, assim, mas era miserável para ele. E ainda nessa condição de ele dedicar o livro para ele, e foi o que realmente foi feito. Essa figura é incrível, não esqueçam dele. Ele é muito cobrado em vestibulares, em qualquer prova que vocês forem fazer, pensando no acesso ao ensino superior, este nome certamente está lá. Se quiserem saber mais sobre os Lusíadas, procurem mais videoaulas, que com certeza vocês vão encontrar bastante coisa sobre eles, tá bom? Então é isso aí. Valeu, galera. Uma boa semana para todos vocês e até a próxima. Um beijo.